Professor, o senhor publicou a Fundação de Florianópolis, o senhor publicou um livro sobre Hercílio Luz. Como é que foi esse trabalho sobre o Hercílio Luz, o sobre governador? O Hercílio Luz, porque o Hercílio Luz é um autor mais, governador? O nome mais recente. Ele é de 1900, bem, ele nasceu antes de 1800, não é? Ele foi governador no começo da República e lá por 1924 ele morreu, Ele por 1920, mais ou menos por ali, ele teve doença de pulmão. Ah, tá. Agora, do Hercílio Luz eu fiz a história assim, porque tudo depende, a gente ter sorte da fonte. O Hercílio Luz tinha uma filha mais velha que tornou-se idosa. E quando veio o centenário do Hercílio Luz, foi um almirante aqui daqui de Florianópolis que sugeriu que fizesse uma avaliação, um escrito e tal. E é quando eu me interessei pelo assunto e fui descobrir certos nomes que conviveram com Hercílio Luz. E aí eu descobri a filha mais velha dele. A filha mais velha dele morava entre Florianópolis e Saco dos Limões, num daqueles barrancos lá. Aí eu fui fazer especialmente uma visita a ela e fiz todas as perguntas que eu precisava. Ela foi com ele lá para a Europa. Por exemplo, uma assim que eu ainda bem me lembro. Eu disse para ela disse assim, olha, eu soube que o Hercílio Luz foi à Europa, depois foi à Suíça. Eu inclusive andei de barco lá onde ele andou, né? E de lá ele esteve num balneário. Eu disse para ela, olha, eu soube que o Hercílio Luz, depois de ser considerado impossível de cura, ele veio voltando e passou em Lourdes, que é a aparição da Nossa Senhora de Lourdes, se é que ela apareceu, figura assim, né? Mas dizer que era ela é outra questão. Então essa aparição da Nossa Senhora de Lourdes criou lá em Lourdes, que é norte da Espanha, nos Pirineus, a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que ainda hoje vão lá visitar, igreja, gruta, porção de coisa. Então, eu disse para ela que eu soube que o Hercílio Luz, ao voltar, aproveitou passar por Lourdes. Dizia, a senhora se lembra disso? Ou esteve junto? Eu estive. Aí eu perguntei para ela assim, como é que foi? Quando o Hercílio Luz entrou na igreja, qual foi a primeira atitude dele? Ele disse, ele chegou assim e ajoelhou no banco e parece que ele falou que botou a mão na cabeça e aí começou a pensar. Essa passagem eu colhi dela. E de lá levei de volta para o Brasil, né? Perfeito. Professor, agora vou mudar radicalmente o assunto. Uma coisa que eu tenho uma curiosidade. O alemão era uma língua muito corrente em Santa Catarina até 1938, até a Segunda Guerra Mundial. Depois o alemão foi proibido. A língua alemã foi proibida em Santa Catarina. Na campanha de nacionalização do Getúlio Vargas de 1938. Pois é, antigamente falava-se muito alemão, tinha jornais em alemão. Como é que essa língua desapareceu? Como é que essa língua... Porque houve essa nacionalização e desapareceu completamente o idioma. Por quê? Olha, eu encarei a coisa assim. Primeiro, quando houve a imigração, não havia uma reação contra a língua. Botando a história mais completa. Napoleão, é o nome que conheces, né? Napoleão Bonaparte. Ele fez a guerra e a guerra era contra os países germânicos, menos
a parte do Hunsrück. Reno ali. É, o Hunsrück. É. O Palatinado, não, o nome do Reno. Ah, tá. O Mosel. Tá. Então, isso me chamou a atenção assim. Uma vez eu li, aqui um texto qualquer por aqui, de que os alemães, quando vieram da Europa, eles eram partidários de Napoleão. Isso me chamou a atenção, porque Napoleão era contra os estados germânicos, não é? E eu tenho até figuras assim, desenhos, não fotografias, porque eles não existiam ainda, né? Aqui, aí eu marquei isso, achei interessante. E aí eu tratei de entender isso ali. Foi assim, quando Napoleão fez as guerras, essas que vêm após a Revolução Francesa, aquela coisa toda, né? E ele era apoiado pelos alemães do Mosel. Mosel é um rio chamado Mosela, que vem da França, Metz, por ali, depois entra na Alemanha e chama Mosel, vai até o Reno. Eu andei a comprido desse rio ali, e dessa região vêm os alemães aqui do sul. Por que vieram dali e não de outra região da Alemanha? Os primeiros alemães que vieram para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul vieram do Mosel. Esses do Mosel, eles vêm e têm essas características e eles conservam a língua alemã. Mas o Napoleão foi derrotado. E por isso essa figura ficou meio apagada, né? Porque os prussianos venceram Napoleão. Os prussianos, e os ingleses? Aliados com os ingleses, venceram Napoleão. O que, aliás, foi muito bom para nós do Brasil, sabe? Por quê? É porque a França queria absorver aquela região toda aí. Os ingleses foram melhores para nós. Mas seja isso para lá. Aí eu fui estudando aquilo e tal, e fiz a seguinte observação em algum lugar, que o governo português mandou ouvir esses alemães, porque esses eram do lado de Portugal, né? Mas não deu escola para eles. Não deu escola, é verdade. O mal da imigração nessa parte foi não ter tido escola. Então os alemães criavam suas escolas, porque os alemães em geral são alfabetizados. Chega no lugar, não tem quem não haja escola, eles fazem uma escola, né? E fizeram uma rede de escolas deles. E em geral ligava com a paróquia, porque aí tinha uma chefia e tal, não é? Então, esse fato fez com que a língua alemã se conservasse em parte como autônoma, né? Porque o governo não deu escola para eles. Agora, quando Napoleão foi derrotado, aí devagarzinho mudou a política. E o governo também aos poucos também foi fazendo escolas no Brasil. E mais tarde, por causa da política local, muitas vezes os políticos do outro lado perseguiam os alemães porque eles falavam alemão. Por exemplo, os Ramos foram rigorosamente contra os alemães, porque não só porque eram alemães, mas porque o político alemão era Adolf Konder. O ex-governador da política antigetulista. Quando fundaram o Antônio Carlos, por exemplo, o Konder apoiava o governo lá do Leopoldo Freiberger, lá do Alto Bigode, lá do Louro. Santa Maria, Louro. Então, agora vem para baixo, não é? Mas esses alemães ali já têm outras orientações, não é? E vai mudando assim tudo. Mas o fato é esse, que a colonização alemã começou